Dois caminhões estão lado a lado em um posto de parada para caminhões. Um deles tem o cano de escape encaixado sob o chassi, inclinado para baixo em direção ao asfalto. O outro tem uma chaminé cromada que se eleva reto acima da linha do teto, mais alta do que a maioria das pessoas que ficam ao lado dela. Ambos os motores são a diesel. Ambos produzem o mesmo gás quente e sujo. Mas um deles está resolvendo um problema que o outro nem sequer considera. Se o escapamento só precisa sair do motor, porque a direção em que ele sai importa. O que acontece com um motor a diesel quando o próprio escapamento retorna para a entrada de ar? Por que caminhões pesados desenvolveram especificamente essa solução, enquanto carros, motos e ônibus quase nunca fizeram isso? E por que, à medida que as regras de emissões ficaram mais rígidas, aquelas icônicas chaminés duplas começaram a desaparecer, até mesmo dos caminhões que as tornaram famosas? Uma chaminé de escapamento vertical direciona a saída diretamente para cima, acima do teto da cabine, em vez de para baixo sob o chassi ou para fora pela traseira. Isso parece simples, mas a função não tem nada a ver com a direção para onde o cano aponta. Tem tudo a ver com onde o escapamento vai parar depois que sai. Um motor de caminhão a diesel é basicamente uma enorme bomba de ar. Ele puxa grandes quantidades de ar, mistura com combustível, queima e empurra o gás resultante para fora sob alta pressão e alta temperatura. O motor precisa mover esse gás de forma rápida e completa. Mas para longe não é apenas uma direção. É uma relação entre a saída e o próprio espaço aéreo do veículo. Se essa relação estiver errada, o escapamento não vai embora. Ele volta. A maioria das pessoas acha que as chaminés cromadas dos caminhões clássicos são uma questão de imagem. Quanto mais alta a chaminé, mais sério é o motorista. Os dois canos ao lado de um Peterbilt reluzente se tornaram tão parte da identidade do caminhoneiro quanto os rádios PX e a estrada aberta. Os filmes mostravam isso, as músicas citavam isso. Postos vendiam acessórios cromados para chaminés. Dizem que elas são um símbolo de status aceito pelos engenheiros. Essa história está invertida. Tire essas chaminés, direcione o escapamento para baixo da cabine. Em vez disso, depois, dirija esse caminhão em velocidade de rodovia por alguns minutos. Os gases do escapamento não desaparecem atrás do veículo. Eles são puxados de volta para o compartimento do motor, para as saídas de ar da cabine, para a entrada de ar do próprio motor. A estética veio em segundo lugar, a engenharia veio primeiro, e estava resolvendo um problema que, se não fosse controlado, reduziria a vida útil do motor e encheria a cabine do motorista com monóxido de carbono. Veja como a física funciona. Uma cabine grande e quadrada se movendo em alta velocidade pelo ar cria uma zona de baixa pressão diretamente atrás dela, como o bolsão calmo atrás de uma pedra arredondada em um rio rápido. O ar passa rapidamente por cima da cabine, acelera ao passar pela borda e diminui a pressão ao descer pela parte de trás. Essa queda de pressão cria um efeito de sucção. Qualquer coisa liberada perto dessa zona, poeira, detritos ou fumaça, é puxada de volta para o caminhão em vez de se dispersar para longe dele. Esse não é um efeito sutil. É o mesmo princípio que permite que um carro de corrida pegue vácuo atrás de outro a 300 km por hora, ou que faz papéis voarem de uma mesa quando uma janela bate do outro lado da sala. A zona de baixa pressão é voraz. Ela puxa tudo o que estiver por perto. Mas é aqui que a coisa fica insana. Não são apenas os pulmões do motorista que estão em risco. Um motor a diesel funcionando em carga máxima precisa de um suprimento constante de ar fresco para a combustão. Esse ar entra pelo sistema de admissão, que tem sua própria entrada, geralmente posicionada em algum lugar na cabine ou próximo a ela. Se essa entrada estiver puxando o ar de dentro da zona de esteira, ela pode aspirar gases de escape, em vez de ar limpo. O resultado é chamado de recirculação descontrolada de gases de escape, e isso causa danos reais. O gás de escape está cheio de dióxido de carbono e vapor d'água, não de oxigênio. Quando o motor aspira isso, em vez de ar fresco, a combustão se torna menos eficiente. A potência cai. A produção de fuligem aumenta. As temperaturas dentro do motor sobem. Com o tempo, isso acelera o desgaste de todos os componentes envolvidos no processo de combustão. É como fazer o motor respirar através de uma meia suja, enquanto se pede para ele correr uma maratona. Assim, o tubo vertical posicionado acima e atrás da cabine libera o escapamento bem além daquela zona de turbulência, em ar não perturbado, onde ele se dispersa de forma limpa e é levado pelo vento. O tubo não é um acessório de vaidade. É uma ferramenta de gerenciamento de pressão. Hoje em dia, caminhões modernos direcionam o escapamento pelo assoalho ou pela traseira com saídas anguladas, e parecem funcionar muito bem. Então, o que mudou? A resposta é o hardware.
Caminhões modernos são equipados com filtros de partículas de diesel, sistemas DPF que retêm a fuligem antes que ela saia, e sistemas de redução catalítica seletiva, chamados SCR, que injetam um fluido à base de ureia no fluxo de escapamento para neutralizar quimicamente os óxidos de nitrogênio antes que eles saiam pelo tubo. Esses sistemas são tão eficazes na limpeza do escapamento que o gás restante é muito menos nocivo caso recircule. O problema da zona de turbulência não desapareceu. Ele foi contornado com uma nova engenharia. Um filtro de partículas de diesel pode pesar de 27 a 36 quilos, aproximadamente o mesmo que um saco cheio de concreto, e montar esse equipamento verticalmente na altura do teto cria problemas estruturais e de manutenção que nenhum fabricante quer resolver. Então eles não resolveram, eles moveram o escapamento para baixo e resolveram o problema da contaminação com química em vez de geometria. A chaminé vertical era a solução de baixa tecnologia para um problema real. Os sistemas modernos são a resposta de alta tecnologia para o mesmo problema. Nenhuma das duas está errada. São soluções de épocas diferentes, com ferramentas diferentes disponíveis. A história de como a chaminé foi parar ali em primeiro lugar vai além dos caminhões a diesel. As máquinas a vapor do século XIX, aquelas enormes máquinas autopropulsadas que puxavam arados pelos campos e moíam grãos em feiras do condado, usavam altas chaminés verticais pelo mesmo motivo básico. A câmara de combustão era quente e suja, e a única maneira prática de liberar o escapamento era direto para cima, acima da cabeça do operador, para o ar livre. Quando os motores a diesel substituíram o vapor no início do século XX, a lógica foi mantida. A forma acompanhou a função na nova tecnologia, mas aí vem a parte de que ninguém fala no mito dos postos de caminhoneiros. Nas décadas de 1940 e 1950, muitos caminhões a diesel de longa distância não tinham nenhum sistema de filtragem de ar. Nenhum. A cabine não era vedada de forma eficaz. A entrada de ar do motor tinha uma filtragem mínima. Em longas descidas, quando o motorista usava o freio motor e tirava o pé do acelerador, a pressão dos gases de escape no sistema caía. Sem o impulso ativo da combustão, os gases de escape podiam voltar em direção à cabine. A chaminé vertical, naqueles anos, não era uma escolha de design. Era a única coisa entre o motorista e uma cabine que, aos poucos, se enchia de fuligem em cada subida de montanha entre Denver e Salt Lake City. A chaminé era um equipamento de sobrevivência, antes de se tornar um símbolo. Na década de 1970, a realidade da engenharia já havia se cristalizado em cultura. Kenworth e Peterbilt, os dois fabricantes mais associados ao clássico caminhão americano de nariz longo, passaram a oferecer chaminés cromadas como opções configuráveis. Os motoristas podiam escolher o diâmetro, eles podiam escolher a altura, eles podiam escolher o estilo da ponta. As duas chaminés verticais ladeando um capô reluzente se tornaram o visual definidor de toda uma subcultura da indústria, celebrada em filmes, músicas e em toda a mitologia da estrada aberta. Em 1978, Convoy de C.W. McCall chegou ao topo das paradas pop, e a silhueta das duas chaminés virou sinônimo de liberdade, rebeldia e do tipo de trabalho que acontece às 3 da manhã em uma interestadual vazia. A engenharia nunca mudou. As histórias ao redor dela mudaram. Esse mesmo princípio, afastar o escapamento da zona de contaminação, está funcionando silenciosamente em quase toda máquina que queima combustível perto de pessoas ou de sua própria fonte de ar. Em 1890, um maquinista de locomotiva a vapor não tosse durante o turno porque a chaminé sai acima da caldeira, e não na altura do rosto ao lado das janelas da cabine. A geometria do trem é construída para manter a coluna de fumaça acima da tripulação, e não passando por ela. Um clássico Fusca Volkswagen espelha o escapamento pela área do para-choque traseiro, e a entrada de ar do motor fica na frente, atrás do capô dianteiro. O veículo é longo o suficiente para que a zona de esteira na traseira nunca alcance a entrada de ar na frente. A separação é a solução. Um ônibus de turismo libera o escapamento pela parte inferior traseira e controla a contaminação com uma carroceria longa que mantém a zona de sucção longe das janelas dos passageiros e da entrada de ar do motor, que fica montada no alto da traseira. Uma lancha utiliza saídas de escapamento acima da linha d'água, justamente para que, em baixa velocidade, quando a própria esteira do barco se eleva ao redor do casco, a água não retorne pelo escapamento e trave o motor. A água entrando no sistema de escapamento é como jogar uma chave inglesa em uma turbina girando. O motor para imediatamente e muitas vezes não volta a funcionar sem um conserto sério. Um Humvee militar atravessando um rio recebe um escapamento vertical tipo snorkel que se eleva acima da linha d'água.
A mesma lógica de uma chaminé de caminhão, adaptada ao problema de um veículo que às vezes atravessa mais de 1 metro de água. Um caça-a-jato exaurindo pelo rabo não está apenas direcionando o empuxo na direção certa. A geometria do bocal é cuidadosamente projetada para que a esteira turbulenta atrás da aeronave em alta velocidade não crie um evento de contrapressão que possa interromper o fluxo de ar pelo motor e causar uma pane no compressor. A zona de esteira na cauda de uma aeronave rápida é violenta o suficiente para ser perigosa para o próprio sistema de propulsão. Uma colheitadeira trabalhando em um campo de trigo seco possui uma chaminé de escape vertical, porque a poeira da colheita não é apenas um risco para a respiração, é combustível. A poeira de trigo seco, em concentração próxima a um cano de escape quente, pode pegar fogo. A chaminé não está protegendo os pulmões do motorista, ela está impedindo que o campo pegue fogo. Um motoniveladora trabalhando em uma nuvem de poeira fina de agregados usa aquela altura da chaminé para que o operador respire acima do plano de nivelamento e não dentro dele. A chaminé não limpa o ar, ela apenas desloca a fonte do ar sujo para cima da zona onde as pessoas se sentam. Em uma mina a céu aberto profunda, os caminhões de transporte maciços, alguns com pneus mais altos que um prédio de 2 andares, usam chaminés verticais porque, em baixa velocidade e em um poço empoeirado, a turbulência sob esses veículos enormes é forte o suficiente para puxar o escapamento de volta para debaixo do chassi, diretamente para a área onde os trabalhadores de manutenção circulam. A chaminé coloca a contaminação acima da zona de trabalho. Um exaustor de cozinha comercial sobre um fogão funciona com a mesma lógica de pressão, puxando o ar sujo para cima e para longe da estação de cozimento antes que a própria circulação de ar do ambiente possa arrastá-lo de volta para o nível do rosto. O chefe não respira por causa da química, o chefe respira por causa da geometria. A chaminé de um navio se inclina para trás em direção à popa, de modo que a velocidade de avanço da embarcação direciona o escapamento para cima e atrás da ponte de comando e dos convéses de passageiros. Navios que não levavam isso em conta na era do vapor tinham passageiros e tripulações constantemente a favor do vento de sua própria combustão. Alguns dos primeiros transatlânticos eram notórios por isso. O funil inclinado foi a solução. A antiga rotunda a vapor, onde as máquinas ficavam entre viagens, tinha trilhos partindo de uma mesa giratória para que o escape das locomotivas paradas não se acumulasse em local fechado. A arquitetura do edifício era moldada pela direção do escapamento. O edifício foi projetado em função da pluma de exaustão, e não o contrário. O ônibus escolar expele a fumaça pelo lado esquerdo do motorista. A porta de embarque fica à direita. Essa separação não é acidental. Ela mantém a pluma de exaustão longe do local onde as crianças ficam na calçada esperando para embarcar. Uma empilhadeira movida a gás propano dentro de um armazém expele os gases por uma chaminé vertical, para que o ar contaminado suba em direção ao teto, em vez de se espalhar lateralmente na altura do rosto pelos corredores de prateleiras onde os trabalhadores movimentam produtos. O teto é a zona de contaminação. Você mira no teto. Esse princípio é tão consistente em tantas máquinas de tantas indústrias que deixa de ser apenas uma característica de design e passa a parecer uma lei, uma que todo engenheiro mecânico acaba aprendendo do mesmo jeito, independentemente do que está construindo. Chaminés verticais são brilhantes no que fazem, mas têm um custo real que a mitologia do cromado nunca mencionou. A altura cria arrasto aerodinâmico, e o arrasto em velocidade de rodovia é caro. Uma chaminé alta atravessando o fluxo de ar é como segurar um pequeno outdoor para fora da janela. Isso aumenta o consumo de combustível constantemente a cada milha percorrida. A altura também cria problemas de vão livre, como pontes baixas, restrições em túneis e beirais de docas de carregamento. E quando as regulamentações de emissões passaram a exigir equipamentos pesados de filtragem no fluxo de escape, a chaminé vertical tornou-se estruturalmente incompatível com a solução. Não dá para pendurar 32 quilos de material filtrante cerâmico na altura do teto sem reforçar metade do caminhão. Ninguém queria fazer isso. É essa parte que todo mundo ignora. A chaminé não deixou de ser usada porque o projeto estava errado. Ela deixou de ser usada porque o ambiente regulatório mudou de uma forma que tornou necessário um novo projeto. Os padrões de emissão EPA Tier 4 e Euro 6 não apenas apertaram os limites. Eles exigiram equipamentos específicos, filtros de partículas de diesel, sistemas SCR, injeção de ureia, que fisicamente não podiam ser integrados a uma chaminé tradicional exposta. Os fabricantes não tiveram escolha a não ser mover a saída do escapamento para um local onde pudessem instalar adequadamente o equipamento de filtragem. Esse local acabou sendo na parte baixa do chassi, inclinado para trás, encaixado no perfil aerodinâmico da cabine.
O problema da zona de esteira foi resolvido não pela altura, mas por meio de cálculos. Softwares de dinâmica dos fluidos computacional ou programas que simulam o fluxo de ar ao redor de um veículo em 3 dimensões agora permitem que os engenheiros mapeiem exatamente onde as zonas de baixa pressão se formam em qualquer velocidade. Eles podem posicionar a saída do escapamento em uma região de turbulência prevista como baixa, mesmo na base da cabine, e validar isso antes mesmo de construir um único protótipo. O problema que exigia um cano de 2 metros em 1952 hoje se resolve com software e uma saída angulada. Ainda assim, onde as normas de emissão são menores, frotistas com caminhões antigos ainda pedem escapamentos verticais duplos em novos veículos. Não por nostalgia, não pela aparência. Porque o argumento de engenharia para a chaminé não mudou em 80 anos. A física é exatamente a mesma de sempre. O que mudou foram apenas as exigências regulatórias e os requisitos de hardware ao redor dela. A chaminé de escapamento vertical nunca foi realmente sobre o caminhão. Ela era sobre a turbulência invisível que acompanha qualquer objeto grande e sem aerodinâmica se movendo pelo ar, a zona de baixa pressão que puxa de volta tudo o que você libera, caso não o empurre para longe o suficiente. Toda vez que um engenheiro perguntava para onde o escapamento deveria ir, a resposta era a mesma: para onde o ar em movimento menos quisesse puxá-lo de volta. As chaminés cromadas eram apenas a forma honesta e visível dessa resposta, construídas numa época em que a geometria era a única ferramenta disponível. 2 plumas subindo limpas para o céu noturno, levando calor e pressão para cima, exatamente para onde a física sempre quis.